E agora nós vamos, né, para nosso quadro, né, de crônicas, que é com o Dr. Ivonaldo Porto. Vamos à crônica do Dr. Ivonaldo Porto. Bom dia, amigos. As pessoas falam, a televisão mostra, os mais velhos criticam o comportamento do jovem brasileiro na atualidade. Um comportamento, na maioria das vezes, de pessoas sem qualquer respeito ao outro, sem qualquer limite de comportamento, sem qualquer objetivo na vida. Quando nós, que já beiramos os 50 anos ou mais, na nossa adolescência, por volta dos anos 70, dos anos 80, éramos o contrário de todos estes jovens, ou de praticamente de todos esses jovens de hoje. Naquela época, pelo menos na minha, nos anos 80, aprendíamos em casa a respeitar os mais velhos, a dar bom dia, boa tarde, boa noite. Tínhamos por objetivo passar no vestibular, entrar numa faculdade, para assim termos uma vida profissional plena, dentre tantas e tantas outras coisas, não é, que nós naquela época tínhamos como objetivos de vida, inclusive casar com a primeira namorada, vamos dizer assim, e constituir uma família. Mas hoje em dia o que nós vemos, principalmente nessa pandemia, é que o limite para os jovens ou dos jovens não tem realmente limite, não é? Os jovens hoje fazem tudo o que querem, da forma como bem entendem, sem respeitar as normas que regulamentam a boa conduta em sociedade, ou seja, as leis, e muito menos respeitam ao próximo, não é? O direito que o próximo tem, tanto quanto ele. Infelizmente, nesta pandemia, quando se pede uso de máscara, o distanciamento, cautela no trato com o outro, nós vemos que estes jovens fazem tudo o contrário. Não usam máscaras, se aglomeram, agridem aqueles que cobram deles, agridem fisicamente aqueles que cobram deles. Que respeitem este momento que nós estamos vivendo, não se aglomerando, usando máscara, não é? Tendo compaixão ao próximo, dentre tantas outras coisas. E a pergunta que algumas pessoas fazem é a seguinte: como é que estes jovens, hoje em dia, chegaram a um comportamento tão nocivo à nossa sociedade? Jovens totalmente sem noção, como eu já disse, sem limite, não é? Muitos deles com atitudes criminosas, fazendo e acontecendo sem qualquer tipo de remorso ou de respeito a quem quer que seja ou a dor causada ao outro. Já beirando os anos 90, que eu vinha analisando a situação naquela época, não é? Anos 90, começo do ano 2000, eu já vinha analisando e observando como era a educação em casa de determinadas famílias, de determinados pais com os seus filhos. E, logicamente, se chegamos hoje em dia a termos jovens tão arredios, não é? É porque esses jovens não tiveram em casa uma educação como eu tive na minha e como muitas pessoas que estão escutando este áudio também tiveram nas suas, né? Nas suas casas, nas suas famílias. E isso é um processo degenerativo de comportamento social que vem aumentando, né? Porque na medida que estes pais dos anos 90 e do começo do ano 2000 não deram uma boa educação aos seus filhos, estes cresceram com a pouca educação que tiveram. E pais estes que criaram filhos também sem qualquer tipo de educação, se já receberam pouca, né? Criaram filhos sem nenhuma educação
sem nenhum respeito ao próximo, sem nenhum tipo de comprometimento em sociedade para ter uma vida, vamos dizer assim, sociável com os outros, não é? Onde o respeito às demais pessoas deveriam prevalecer. E estes filhos, não é? Do começo dos anos 2000, também tiveram filhos que hoje, na época atual, não é? 2021, são adolescentes também sem qualquer tipo de educação. E essa educação desses jovens de hoje é que passarão para os filhos deles, não é? Muitas vezes fora de um casamento, de uma família, não é? Já que hoje fazer sexo é uma coisa tão natural, não é? Não se precisa namorar nem conhecer para fazer sexo com alguém. Basta se conhecer numa final de uma balada e já se vai para a cama e já se engravida e já coloca filhos no mundo, onde se entrega a qualquer pessoa para cuidar, não é? Inclusive ao mundo. E a pergunta é: esses jovens hoje, sem qualquer tipo de noção, muitos verdadeiros bandidos, não é? Que educação esses jovens de hoje passarão para os filhos dele? Já não tinham educação passada pelos pais. E agora esses jovens, que educação passarão para seus filhos? E que filhos serão esses daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos? Vejam que isso é um círculo, não é, vicioso, um efeito dominó maléfico que está cada vez mais deteriorando a nossa sociedade. Vai chegar um ponto que viveremos numa sociedade onde cada um será por si e Deus seja por todos. Infelizmente, estamos criando no Brasil uma sociedade de verdadeiros bandidos, marginais, e aqueles bons, educados, serão a parte excluída, não é, dessa sociedade. Serão a parte marginalizada, tendo em vista que a grande maioria destes jovens e amanhã. Então, gente, vocês viram aí, esse crônica, na verdade, é um depoimento, né, um depoimento muito bem centrado, né, representa realmente o que está ocorrendo em nosso país,